Que a graça do nosso bom Deus seja abundantemente derramada sobre a vida de cada um dos nossos queridos e muito amados irmãos da nossa Amar Obras Sociais. Não podendo estar juntos, mais uma vez estamos enviando a vocês esta mensagem e esperamos que essas palavras, essas mensagens possam estar aí confortando, animando, incentivando, encorajando os corações de cada um de vocês, assim como das equipes que aí trabalham, de toda a diretoria da AMAR, que Deus possa abençoá-los rica e abundantemente. Vamos agora nos dirigir a Deus com uma palavra de oração. Vamos falar com o Pai, vamos agradecê-lo por mais esse momento, por mais esta oportunidade, e vamos também pedir a Ele que possa nos abençoar com a sua palavra e também abençoar a todos os nossos familiares. Vamos fazer assim? Querido Deus, Pai que nos assiste nesta hora, receba a nossa gratidão, Senhor, pelo fato de mais um dia o Senhor está nos permitindo, mas principalmente, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos outorgou quando nos deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer pelo nosso pecado. Obrigado, meu Deus, que a nossa gratidão sempre esteja, ó Deus, em dia, e que nós não nos esqueçamos nunca do que o Senhor foi capaz de fazer por nós quando ali naquela cruz Jesus foi crucificado pelo nosso pecado. Fica conosco, abençoa, Deus, a palavra que vamos ler nesta hora, que ela possa ficar, ó Deus, guardada no nosso coração, e que ela guardada no nosso coração, nós podemos, ó Deus, evitar o pecado, porque ela também nos diz que escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Fica conosco mais uma vez, abençoa, Deus, cada vida, cada querido deste, Deus, que reside nesta casa, Amar Obras Sociais. Assim também te rogamos pelos seus familiares e por todas as equipes que, ó Deus, ministram, labutam, trabalham nesta casa. Fica conosco, dá-nos sempre a tua direção. Esta é a oração que nós te fazemos agradecidos. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos há algumas semanas atrás as experiências da vida de um servo de Deus chamado Gideão, né? E nós temos aprendido aí algumas lições das características que Gideão apresenta. E nós apanhamos uma carona no tema comunhão e usamos então outros personagens, Falamos na outra meditação sobre Enoque, que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, Não falamos da experiência de Abraão, mas citamos Abraão. Mas hoje nós vamos falar da experiência de um outro servo de Deus, de um outro personagem que marcou a história do mundo. Estou falando de Noé, Noé, servo de Deus do passado, e nós vamos ver como foi importante a comunhão de Noé com Deus, porque Deus olhou para o mundo e viu como que o mundo estava, Assim como Deus olha hoje para o mundo, E Deus está contemplando aí as pessoas, Eu estava vendo aqui Noé sendo observado por Deus. Olha no capítulo 7, versículo 1. Depois o Senhor Deus disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Olha só, queridos,
Noé, dentro da geração, né, daqueles dias, era a única pessoa que fazia o que é certo. Olha só, que coisa séria é isso aqui, não é? O Senhor disse a Noé: entra na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas da terra, apenas você é justo, faz o que é certo. E nós, querido, precisamos avaliar. Nós temos feito o que é certo? Ou a gente ainda faz alguma coisa que não é certa, que não agrada, que entristece o coração de Deus? Precisamos, então, diariamente estar tendo esse cuidado, né, de ser um praticante da palavra de Deus e seguidor da mesma, para que, né, a gente entenda que Deus sempre deseja o nosso melhor. E dentro do tema, então, que nós estamos considerando, sendo a comunhão uma das 7 características da vida de Gideão, e vamos vê-la como que Noé vivenciou os seus dias. Em Gênesis, no capítulo 6, nós vemos como a comunhão de um homem com Deus faz a diferença. Como a comunhão de um homem com Deus faz a diferença. Só para a gente ter uma ideia, vamos ver aqui no capítulo 6 um panorama de como era o mundo, né, nos dias de Noé. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí, olha só, aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Porque antes, né, desse comportamento da geração daqueles dias, as pessoas viviam muito mais anos, 300 até 800, não é verdade? Até que a gente viu já aí com vocês o homem que viveu mais tempo sobre a face da terra, né, que foi Matusalém. Então, o próprio Noé, né, no capítulo 5, depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Né? Depois que completou 500 anos. Então vocês veem, né, que houve um decréscimo muito grande na questão da longevidade das pessoas vivendo aqui na Terra. E olha só, depois de 120 já caiu mais. Então a gente vê que a humanidade está também, né, decaindo, porque Moisés, quando escreve no Salmo 90, se não me falha a memória, ele diz que a duração da nossa vida é de 70 anos, e alguns, pela sua robustez, chegam a 80, e o que passa disso é enfado e canseira, né? Enfado e canseira. Mas vamos voltar aqui ao capítulo 6 que estávamos considerando. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, olha só, vendo Deus que as pessoas eram más e sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. Deus ficou triste por ter criado o homem. Olha só, queridos. E hoje
nós podemos dizer que não está diferente. Quando Deus olha para a humanidade, Deus fica muito triste. Deus fica muito triste. Por quê? As pessoas, caminham pelo campo da maldade, da malícia, da violência. Quantas pessoas que infelizmente tiram a vida uma das outras. Não temos esse direito, Não podemos dar a vida, não podemos tirar a vida. Só Deus pode fazer isso. Mas infelizmente pessoas continuam, caminhando pelo caminho errado. Por isso que Provérbios diz lá que há caminhos que aos nossos olhos parecem direito, mas o fim deles é caminho da morte, da destruição. Então, queridos, diante desse quadro que Deus está aqui, revelando para nós, a gente fica então tentando aqui, imaginar. Será que nós, os crentes, também não estamos entristecendo o coração de Deus com os nossos comportamentos, nossas atitudes, nossas ações? Quem sabe, a gente precisa aí considerar também, fazer um exame sério, um exame sincero de nossas vidas, para que a gente não incorra nisto de estar promovendo tristeza no coração de Deus. Porque Jesus, quando esteve aqui, queridos, ele foi um filho obediente, Tanto é que Deus se manifestou dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele me dá muita alegria, muita alegria. Então nós, hoje, como filhos de Deus, precisamos também ter o mesmo comportamento, a mesma atitude de Jesus. Darmos alegria, promovermos alegria no coração de Deus. Vamos ainda agora continuar, melhor dizendo, ao texto. O Senhor ficou muito triste. E o Senhor, ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: olha só, querida, olha a decisão que Deus tomou diante do quadro em que os homens estavam ali vivendo. Vou fazer desaparecer da terra essa gente. Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei. E também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Estou muito triste porque eu os criei. Então, queridos, a gente pode também ver hoje, quantos pais estão aí tristes porque filhos estão sendo desobedientes, Filhos estão aí, desprezando os ensinamentos, os conselhos dos seus pais. Infelizmente, é uma realidade muito dura, que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. E Deus precisa tomar essa atitude, uma coisa muito séria, de destruir, de acabar com aquilo que Ele criou com tanto carinho, Quando Deus criou o homem, Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não semelhança física, mas moral, espiritual, um ser pensante, que tem sentimentos. Então, o Senhor tomou essa decisão. E qual foi a maneira? Foi através do dilúvio. O dilúvio, quando choveu sobre a terra, 40 dias, irmãos, 40 dias de chuva. Deus abriu as comportas dos céus e fez chover 40 dias sobre a face da terra e cobriu toda a terra. Mas o Senhor, disse aqui no verso 8 do capítulo 6, mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Olha aqui. Nem tudo estava perdido, Havia um que ainda estava fazendo o que Deus aprova, o que Deus aprovava, E nós precisamos então avaliar
se nós estamos fazendo o que Deus aprova, né? Aprova. E a gente fica assim, se examinando, né? Onde eu posso estar errando, onde eu posso estar sendo desobediente, onde eu preciso melhorar, para que Deus possa me aprovar, né? Porque na caminhada da vida, né, a gente passa por experiências em que elas nos ajudam a vivenciar, né, a experimentar, a ter experiência se vamos ser aprovados ou não, né? Se vamos preencher os requisitos para, né, quem sabe, ocuparmos uma posição, né, estarmos num lugar. Hoje, né, vocês não estão mais exercitando, né, ou executando tarefas mais importantes, mas tem aí também algumas recomendações nas quais vocês precisam ser aprovados, né? Então, quando nós lemos esta palavra de Deus, né, no verso 9 e 10 diz: esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito, justo, sempre obedecia a Deus, íntegro. Noé vivia em comunhão com Deus. Noé vivia em comunhão com Deus. Olha aí a diferença, né? Olha como nós dissemos, né? O que um homem em comunhão com Deus, né? O que acontece? Ele faz a diferença. Nós também, no mundo de hoje, precisamos fazer a diferença através da nossa comunhão com Deus. Então vamos ver aqui rapidinho, porque o tempo está passando, dentro das características da vida de Noé. O que Deus disse a respeito dele? O importante é isso, querido. O que Deus disse a respeito de Noé? Noé era uma pessoa justa, né? Pessoa justa, pessoa que age com justiça, pessoa honesta, pessoa que age com retidão, tem a vida pautada na verdade, né? Alicerçada na verdade. Então, Noé, nós podemos sem medo de errar, que ele foi um homem padrão para os seus dias, né? Noé tinha sua vida consagrada a Deus. A vida consagrada de Noé formava um contraste poderoso com a vida ímpia dos homens da sua época. Olha só, no verso aqui 11, vamos considerar aqui: para Deus todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más, coisas que, né, dissemos aqui, entristecia o coração de Deus. Então, dentro da postura de Noé, a gente pode ver aqui que mesmo, né, vivenciando no meio de tanta coisa que contamina, né, que corrompe, Noé se manteve íntegro, né? Manteve-se íntegro. E o Senhor faz então menção de Noé, né? Todas as outras pessoas faziam coisas más, mas Noé não. Porque às vezes a gente embarca naquele pensamento: mas todo mundo está fazendo, todo mundo. Mas nós, querido, não somos todo mundo, não é? A gente precisa avaliar que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Então, a corrupção hoje também existe, a maldade, a violência, a libertinagem, né? O pecado dominando as pessoas, né? E olha só, o pecado lá no passado
quando dominou os homens, né, Deus precisou tomar uma decisão muito difícil, de destruir o homem por causa da sua maldade. Então, se nós olharmos a integridade de Noé, ela também precisa ser uma característica na nossa vida. E uma pessoa íntegra, né, é uma pessoa irrepreensiva, que não precisa ser corrigida, né, na sua conduta, honesta, ela é incorruptível, né? Ela não se corrompe, ela não se vende, ela tem uma reputação, né? As pessoas olham para ela como um livro aberto, né? Uma pessoa com a vida limpa. Hoje, né, no mundo político, né, Noé seria um ficha limpa, né? Ficha limpa. E nós louvamos a Deus, né? Porque além de ser justo, de ser íntegro, Noé, ele era imparcial, né? O seu coração era inteiro com Deus, íntegro, honrado, correto. Noé era um homem nobre, tinha uma vida reta. Então, querido, com uma vida neste nível, deveriam, ou melhor dizendo, se nós tivermos a nossa vida neste nível, nesse patamar que Noé teve, nós, né, tranquilamente poderemos dizer: estou qualificado, né, com autoridade para ser um pregador, para ser um anunciador da palavra de Deus. Nós vamos dar um tempo aqui, não é? O tempo está passando e Deus nos permitindo, a gente volta em outra oportunidade, continuando aqui a meditar mais sobre as características da vida de Noé, né? E aprendendo mais um pouco sobre a importância de mantermos a nossa comunhão com Deus. Vamos agradecer a Deus? Vamos falar com o Pai? Pai eterno que nos assiste, muito obrigado, Deus, por esta palavra, que ela possa mais uma vez nos ajudar, Deus, assim como nós cremos que ela faz, no dia a dia da nossa caminhada. Fica conosco, abençoa, meu Deus, todos desta casa, que essa casa, meu Deus, possa ter aí os teus cuidados, que a boa mão do Senhor seja sobre cada morador, sobre cada irmão querido, sobre cada pessoa das equipes que trabalham, bem como seus familiares. Abençoa, meu Deus, fica conosco, toma nossas vidas, aqueles demais irmãos que nos ajudam nesta obra, ó Deus, quando possivelmente, brevemente, ó Deus, depois que a vacina ser aplicada e virmos a eficácia e nós seguirmos, ó Deus, os protocolos de segurança, nós possamos voltar presencialmente para podermos estar juntos, para podermos, ó Deus, louvar juntos, cultuar junto com os amados. Fica conosco, perdoa o nosso pecado, limpa da nossa vida tudo aquilo que não serve para a nossa comunhão contigo. Esta é a oração que o teu servo te faz, agradecidos, oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Fica aí o nosso abraço a todos vocês, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Um grande abraço, que Jesus os abençoe rica e abundantemente. Até uma próxima ocasião.